Nicolasson, um prazer enorme te ter aqui. Prazer. Muito Obrigado. bacana você ter vindo. Já ouvi uma palhinha tua e adorei da maneira como você canta e a simplicidade que é cantar para você. Porque tem gente que canta bem também, mas parece que está morrendo, né? Você canta bem e parece que pode cantar 6 horas assim. Não é que está fazendo um grande esforço. Não, não. É bastante natural. Eu canto desde a minha infância. Você tem um tom de voz forte, né? Bem... Eu não sei, mas é um tom natural. Eu canto desde que eu tenho 4, 5 anos de idade. Sempre foi natural. A minha mãe me ensinou várias canções. Você é nascido em Paris. Sim, sim, sou mas natural. é de uma família armênia. Eu sou mestiço, né? Como se diz aqui. Minha mãe é de origem armênia e meu pai é francês. Ah, então eles já se conheceram lá. Sim. E parece que você foi meio que criado a um som de um instrumento armênio que é bastante tradicional lá, que chama duduk. Sim, totalmente. Então eu venho de uma família de músicos. Os meus tios sempre tocavam nas reuniões familiares, acordeon, percussão, piano. E eu sempre convivi com a cultura armênia em casa. Então a música armênia é uma das músicas que eu fiquei conhecendo bem cedinho por causa dessa origem. E um dos instrumentos mais famosos, mais divulgados bastante nas trilhas sonoras de cinema é esse duduk, que é um instrumento das montanhas, né? A Armênia é um país bem das montanhas. E é tipo uma flauta que tem uma ancha, tipo de saxofone, e é muito complicado de soprar dentro, mas quando você consegue dar um som de madeira, um som melancólico, um som que traz uma emoção bem peculiar. Bom, eu já toquei violão uma época, tenho um pouquinho de noção de música. Você falou que é bem difícil de soprar dentro. Sim. Eu acho que o único instrumento que é fácil de soprar é o apito de futebol, né? Porque o resto não tem nenhum que é fácil. Você pega... Flauta doce. Mas mesmo assim sai um bababá muito fraquinho, muito fraquinho. Pra você pegar aquele tom e aquele timbre da flauta tem que ter uma manha bem bacana. Eu fiz 4, 5 anos de flauta transversal quando eu tinha 12 anos, antes de... Tua formação de música é clássica ou não? Eu fiz violão clássico durante alguns anos. Mas você punha o violão nessa perna? Exatamente. Eu aprendi a tocar violão assim, por isso que eu parei. É o jeito certinho. Porque toda vez que eu ia numa roda de amigos, as pessoas tocam alguma coisa, eu punho o violão aqui, começava a dedilhar, as pessoas levantavam e iam embora, ninguém gostava do que eu estava tocando. Então, se eu tivesse aprendido música popular e fizesse sucesso com a meninada toda, aí ia ser mais fácil. Mas... música clássica ninguém estava a fim de ouvir. Não, mas você pode tocar o violão popular também nessa posição. E eu não sei muito bem por que a gente não toca dessa maneira, porque é o jeito certinho de tocar o violão. É mais fácil, inclusive. É o mais fácil, é o mais... apropriado, você fica mais perto de tudo. Exatamente, é verdade. É o jeito que você vai ter menos chance de ter um problema com o braço, ou de quebrar alguma coisa. Mas, enfim, não sei, seria alguma coisa para investigar. Por que a gente não toca mais assim? Mas, enfim, se Tom Jobim, Caetano, João Gilberto, Gilberto Gil não tocam assim, é porque tem alguma coisa errada. Talvez, mas, se você presta atenção, o João Gilberto toca assim. Mas os shows que eu vi dele tava nessa perna. Até estava nessa. Então... Ele até pode tocar lá quieto com ele, tocava, né? Agora ele está mais quietinho. Com certeza. E eu vi um show dele, ou os shows que eu vi dele, inclusive vídeos, tudo, já tive a oportunidade de assistir ele há muito tempo atrás, uma vez ao vivo, ele põe o tele. Você nota que ele tem uma forma de tocar... um pouco mais, o João Gilberto é um mestre, um exemplo para todo mundo, na forma de tocar, de cantar. O seu primeiro contato com a música brasileira foi Tom Jobim, Lígia. Isso. E parece que foi uma paixão, é isso? Foi uma história muito
peculiar porque eu era sempre um grande amador de música, de ouvir música em casa. Então eu procurava nos discos dos meus pais e tal, e um dia eu encontrei uma coletânea de jazz e tinha 20 músicas, 19 americanas, Count Basie, Mahalia Jackson, Chet Baker e tudo. E na faixa 19, alguma coisa que para o ouvido de um francês que não conhecia nada... Para o ouvido de um músico jovem, curioso... Alguma coisa totalmente diferente, totalmente saindo de um mundo paralelo quase. Então eu fiquei chocado num sentido positivo e eu fui me tocou muito essa música, essa maneira de fazer uma música com muita sensatez, muita sensibilidade e essa fluidez que o João Gilberto tinha. Você está no Brasil há 4 anos. 4 anos. Bom, para ser super sincero, não me impressiona muito o português que você fala. Porque parece que não quando você escuta, mas são línguas próximas. Muito próximas. A gramática é idêntica, é muito parecida. O que muda, obviamente, são algumas palavras, o sotaque e a pronúncia. Mas eu sei, por exemplo, é muito mais fácil para um português aprender a falar francês do que aprender a falar inglês. Totalmente. Apesar que a gramática inglesa é ridícula de fácil, a francesa é tão complicada quanto a nossa, mas como a gente já sabe a nossa, fica mais fácil de entender. Eu falo sempre a mesma coisa para todo mundo, que aqui o Brasil é um dos países mais francófonos que tem no mundo, né? Você sabe que tem mais de 50, mais de 60 alianças francesas para aprender o francês. E sempre que eu encontro novas pessoas, eu sempre tenho uma intimidade. Eles têm uma intimidade forte com a língua francesa. Eles já iniciaram a aprender, eles querem aprender, enfim. Tem um monte de gente interessada pela língua francesa, só que, na maioria das vezes, eles falam mas é uma língua complicada, eu já tentei, eu não consigo. Eu falei, é que você ainda não chegou no gatilho. A língua francesa, como a portuguesa, ela tem uma certa continuidade das palavras. A partir do momento que você entende onde que corta a palavra... Você um dia acorda e fala, eu falo francês. Não, juro. Eu quando tinha 16 anos, fui mandado estudar nos Estados Unidos, numa época que não tinha internet, WhatsApp, não tinha nada. Eu cheguei lá, o pouco que eu sabia, que era high e water, eu esqueci. Eu juro que eu passei a primeira semana bebendo água, eu fazia assim, ó. Alors on peut parler en français. Sim, mas aí 4 meses depois, nunca vou esquecer, hoje, com essa coisa de WhatsApp, de internet, de e-mail, de tudo, as pessoas ficam 1 ano lá e voltam falando inglês bem mais ou menos, porque elas não se desligam da língua natural. Na minha época, eu falava com a minha família uma vez cada 15 dias, 10 minutos. O resto era só inglês. Juro para você, um dia, depois de 4, 5 meses, eu acordei. Primeiro eu tinha sonhado em inglês, que já foi uma coisa para mim, que meu sonho era em inglês. E eu acordei e falei, essa língua é ridícula, tem 120 verbos que são irregulares, o resto você põe ED no final, e acabou, perto do português, e eu saí falando inglês. Sim, sim. Impressionante, foi de um dia para o outro. Foi o que você falou do tal do gatilho. Tem uma hora que você fala, opa, agora eu entendi. O seu gatilho foi um sonho. Se realizou. Foi a primeira vez na vida que eu percebi que eu tinha sonhado em inglês. É muito legal isso. Hoje, assim todas as pessoas que eu conheço que vão, ficam 1, 2 anos lá. Sonhou em inglês? Nunca. Porque fala mais português o dia inteiro no WhatsApp, em tudo, do que está falando a língua de lá. As pessoas falam que a partir do momento que você sonha numa língua estrangeira, você pode dizer que você é muito pertinho de ser Você já sonhou em português? Já. Claro. Mas você é casado ou não? Não. Mas você tem família aqui ou você mora sozinho? Não, eu não tenho Então família. Você fala pouco francês? Falo pouco, eu tenho alguns amigos, tenho uma comunidade francesa aqui grande em São Paulo, e o que você falou hoje em dia tem WhatsApp, Skype, não aconteceu 1, 2, 3, aconteceu N vezes de eu estar no exterior com um amigo, com uma amiga conversando,
e as pessoas do lado, assim, e não sabem que é português, porque o português de Portugal tem um sotaque diferente, e mas várias pessoas já perguntaram se a gente estava falando francês. É mesmo? Várias. Caramba. Para mim, francês é a língua mais linda do mundo, sonora, de sonoridade, e a italiana é a mais alegre. Para nós é o português. Então, o português é o mais bonito, você acha? Ah, para mim sempre foi a mais bonita. Mas é que a galinha do vizinho é sempre mais gorda, né? Sei. Vamos ouvir uma palhinha e a gente vai para o intervalo. Bom, então você falou que de João Gilberto, então vou cantar uma que a primeira adaptação que eu fiz de música brasileira e é uma música que foi popularizada pelo João Gilberto. C'est partout qu'on pense que je suis un peu dingue. Dingue, dingue, quand je mélange à français au Brésil. La langue de Molière en samba, en samba, en samba. Et vous aimerez sans doute faire la bringue. Bringue, bringue, danser et rire, se divertir. Chanter ensemble ce refrain, c'est très bon, c'est très bien. Moi je ne suis pas la mode autour de moi. Et je préfère avancer pas à pas en adaptant modestement ce texte marrant et essayer sur l'instrument ce rythme swingant. Et vous verrez qu'au final, on continuera à me prendre pour un dingue, 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 presque partout.